Olá, querido amigo, querida amiga, seja muito bem-vindo a mais uma classe dos professores. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como título Aos Mais Pequeninos Irmãos. Mas antes da gente começar, eu já quero pedir para você ajudar a gente a divulgar a classe dos professores. Como? Primeiro, se você não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal do YouTube Adventistas Lago Sul. Aí, se você ativar o sininho das notificações, toda vez que tiver um vídeo novo no canal, você vai receber uma mensagem, você vai ficar sabendo. Segundo, você pode clicar no joinha que está aqui embaixo, deixando o seu like pra gente. Terceiro, você pode compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você conhece. Dessa forma, além de promover a classe, você também vai estar ajudando a apressar a volta de Cristo, ajudando a gente a espalhar o Evangelho. E por último, deixando o seu comentário aqui embaixo. A gente gosta muito de ler os comentários de vocês. Infelizmente, a gente não tem tempo, de ler todos aqui e mencionar todos, mas nos bastidores a gente lê cada comentário, a gente ora por cada pedido de oração. E eu queria deixar um abraço especial para algumas pessoas que comentaram aqui. A primeira é a Joelma Rodrigues, que acompanha a gente lá da Espanha, a Raquel Fernandes, que acompanha a gente da Argentina, o Carlos do Carmo, que acompanha a gente do Tennessee, nos Estados Unidos, e o caso do Carlos é muito especial, porque há um bom tempo atrás ele deixou um comentário, nós oramos muito pelo pedido dele, ele tinha pedido por uma reconciliação na família dele, ele tem 3 filhos, o Thales, Francis e Marcel. E ele não estava falando com os filhos, e ele mandou uma mensagem esses dias, deixou um comentário falando que Deus operou um milagre, ele se reconectou com 2 filhos e ele pede oração pelo 3º filho, que é o Marcel. Então nós vamos continuar orando por você e pela sua família. E por último, a Tereza Campos, que nos acompanha de Vitória, no Espírito Santo. A gente fica muito feliz. Se você tem um comentário, um pedido de oração, deixa aqui também que a gente quer orar por você. Então, para a gente começar, eu queria apresentar para vocês os nossos professores. Lá na minha extrema direita e extrema esquerda de vocês, nós temos o Dalmo. Seja bem-vindo, Dalmo. Obrigado. É um prazer estar aqui mais uma vez para a gente poder compartilhar mais sobre o amor de Deus. É um prazer ter você aqui. O Dalmo é membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Do lado dele, nós temos a nossa professora emprestada, que é a Lívia. Seja bem-vinda, Lívia. Tudo bem, Jéssica? Tudo ótimo. Melhor ainda com você aqui, ajudando a gente a estudar a lição, né? A Lívia também é membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. E do lado dela nós temos o pastor Hugo. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Jéssica. Bom dia. Bom dia. O pastor Hugo é pastor do distrito de Posse, dos nossos vizinhos aqui do Goiás. Eu sou a Jéssica, também sou membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Então, para a gente começar, Lívia, você ora para a gente, por favor? Nosso querido Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui estudando um pouco mais da Tua Palavra. Pedimos a presença do Teu Santo Espírito, que venhamos a aprender esses conceitos e princípios, Pai, que são do Teu reino, e possamos colocá-los em prática na nossa vida para a nossa salvação. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Lição de número 7, o título é Aos Mais Pequeninos Irmãos. A lição fala justamente sobre as pessoas mais necessitadas. Nós sabemos que durante toda a história, da Terra, desde que o pecado entrou, nós temos um grupo de pessoas que é mais desfavorecido, pessoas que são mais vulneráveis. E nos tempos bíblicos isso não era diferente. Pessoas que hoje em dia já fazem parte desse grupo, as viúvas, os órfãos, os pobres, aqueles que têm alguma deficiência, eles naquela época eram mais vulneráveis ainda. E Jesus, no seu ministério, ele dedicou uma boa parte do seu ministério justamente para aliviar o sofrimento e as necessidades desse grupo de pessoas, né, pastor? É isso mesmo. E ele começa esse ministério, Jéssica, na cidade natal, onde ele nasceu, lá em Nazaré. E o que acontece com Jesus nos primeiros passos do seu ministério? Em continuidade da sua vida, ele é desprezado. Dentro do seu povo ele é desprezado, eles colocam Jesus, levam Jesus para fora da cidade, colocam Jesus sobre um monte, e ali Jesus usa o poder para sair do meio da multidão sem que eles percebam. Mas daí nós já tiramos uma lição, Jesus ele foi desprezado, e a partir daí o ministério dele está voltado principalmente para essas pessoas, os pobres, os necessitados, a viúva, o órfão, o que tem alguma necessidade especial, como citado por você. A Igreja Adventista até criou agora um novo departamento que cuida exatamente dessas pessoas, que possuem
carecem de algum atendimento especial. Agora, a lição que nós tiramos do ministério de Jesus, iniciado lá em Nazaré, na terra natal dele, é de que ele estava preocupado com as pessoas que possuíam ou tinham ou necessitavam de um atendimento especial. Eu acho que esse é o papel da igreja. Nós, como comunidade, como igreja, quando nós nos reunimos, nós somos o corpo de Cristo, não é? Você trabalha em uma área, eu em outra, a Lívia em outra, Dalma em outra. Cada um dentro da sua área deve buscar atender ao próximo. Isso tem que ver com abrir mão de algo nosso, subtrair algo nosso, tempo, recurso, patrimônio, propriedade, algo tem que ser subtraído de nós para que seja dado aos nossos irmãos. O objetivo da igreja como corpo de Cristo é atender aos necessitados espirituais, aos necessitados materiais, aos necessitados emocionais. Cristo deixa claro isso quando ele não vem lutar pelo reino. As pessoas pensavam, e o próprio João Batista pensa que Cristo vem para fazer com que o trono de Davi seja ocupado novamente por Israel. E ele não veio com ele, não era esse o objetivo dele. O objetivo dele é salvar as pessoas, conceder à humanidade a possibilidade da vida eterna e atender aos necessitados. Nós, como seguidores de Cristo, supostos cristãos, devemos fazer o mesmo. E é incrível, né? Como Deus, sabendo, né, desde o início, Deus na sua presciência sabia, né, que infelizmente isso iria acontecer, né, essa disparidade iria acontecer. E ele deixa provisões para isso, né, Lívia? Ele não deixa simplesmente largado, ele sempre dá um jeito e ele faz com que a coisa realmente aconteça. Deus tem princípios e o reino de Deus e as criações de Deus trabalham por princípios, né? Por leis, em última análise. E aqui em Êxodo 23, Deus fala que durante 6 anos você semeará a sua terra e recolherá os seus frutos. Porém, o 7º ano deixe a terra descansar e não a cultive, para que os pobres do seu povo achem o que comer e os animais do campo comam do que sobrar. Façam o mesmo com a sua vinha e com o seu olival. Então aqui Deus fala 2 coisas, a importância do descanso e a importância de deixar também o suprimento para os mais necessitados. Então quando a gente vai para a semana da criação, 6 dias descansa no 7º, né? Mostrando que Deus já tinha providenciado tudo que o homem precisava para usufruir no 7º dia, um dia de descanso. Aqui de novo vem falando, durante 6 anos você vai plantar, você vai colher, mas no 7º ano deixe a terra descansar e deixe que os mais necessitados também tenham a provisão. E tem uma ampliação ainda maior, que é o ano do jubileu, né? Que era quando as famílias, porque quando Deus dividiu a herança de Israel na entrada de Canaã, as famílias receberam suas terras, receberam suas heranças, suas posses. Só que com o comercial, né, o capitalismo ali já existia, algumas famílias foram enriquecendo e outras empobrecendo. E ali eles perdiam primeiro suas terras, depois perdiam seus filhos como escravos, como servos para outras famílias. E era plano de Deus que no 50º ano tudo fosse restituído. Que os filhos que estavam como escravos voltassem para sua casa e que as terras também fossem restituídas para a família. E foi um dos pecados que levou Israel a ser levado cativo para a Babilônia, foi a quebra desse mandamento de Deus. Eles, por usura, por egoísmo, eles cobravam juros altos e eles não queriam restituir as terras que Deus tinha dado por direito e como herança para as outras famílias. Então isso nos mostra que olhar ao mais necessitado, mesmo nas nossas relações comerciais, não é pecado você fazer comércio. Eu tenho comércio. Não é pecado eu vender o meu serviço. Mas existem momentos em que eu tenho que pesar. Eu ganhar esse dinheiro aqui, eu ganhar esse lucro, vai realmente me trazer lucro? Se eu for esperta nessa transação aqui, realmente vai ser um lucro verdadeiro para mim? Então, como cristã, eu tenho que observar isso todos os dias. Eu não posso ter prejuízo, porque senão eu vou quebrar. Mas também eu não posso ter a usura e a avareza de falar, não, eu quero o dinheiro e o outro, se tomar prejuízo, o problema dele que não foi esperto o suficiente. Então, nós somos chamados por Deus a ter esse caráter íntegro nas nossas relações para quê? Para que os pobres tenham também provisão. É verdade. E aí você falou sobre um tema que acaba sendo às vezes muito polêmico, né?
que é justamente a ganância do ser humano, né? A gente sabe, não é segredo para ninguém, que o ser humano ele é ganancioso. E no mundo capitalista que nós vivemos, isso geralmente se traduz em dinheiro, né? Não só dinheiro, mas como posses, né? Imóveis, bens móveis, imóveis e tal. Porque o ser humano, ele quer ter o controle da vida dele, do futuro dele. Então, ninguém quer ficar dependendo, né? Sem saber o amanhã e aquela coisa e ficar o léu. Mas é claro que também, não dizendo que nós também devemos, então não se preocupa, não trabalha, não faz poupança, não, sabe, não coisa. Isso é ser um mau administrador. Porque parte de ser um bom administrador é saber, né, lidar com os recursos e tal, fazer a nossa parte também. Mas a gente, infelizmente, vê que desde que o pecado entrou no mundo, né, o ser humano tem o pecado da ganância. E aí é um sonho de muita gente, né, ganhar na Mega Sena, ficar rico, ficar milionário, então ter dinheiro. Infelizmente, muitas pessoas realmente, como a Lívia, né, como você comentou, elas acabam adquirindo isso de formas ruins, de formas ilícitas, explorando o outro, sem se preocupar com o outro, passando por cima, se aproveitando do outro. Infelizmente, acaba que muitas vezes pessoas ricas são sinônimo de pessoas ruins, pessoas mal vistas, né? Como o dinheiro acaba sendo visto como uma coisa ruim, como um pecado. Eu te pergunto, Dalmo, é pecado ser rico? Tem problema? É pecado? É interessante que a lição vai trazer aqui exatamente a questão do jovem rico. E a grande maioria pensa que esse ato do jovem rico e o que Cristo vem ensinar naquele momento está falando sobre dinheiro, está falando também sobre o dinheiro. Mas tinha algo ali envolvendo, e a gente percebe pela situação. Então a gente percebe que a riqueza não era um problema. E o jovem, né, a gente pode imaginar alguém hoje na nossa era chegando perto de Cristo, um Elon Musk, alguém dessa era, se ajoelhando, se jogando aos pés de Cristo e querendo entender como é que ele poderia herdar a vida eterna. Porque ele já tinha tudo aqui. Tinha tudo? Não. Se a gente voltar lá atrás, né, pastor? Se a gente voltar lá atrás, às vezes a gente pensa que tem, né, e a gente tudo, e o que a gente precisa é uma coisa só. E Cristo ensina ele, e aí ele vem tratar o quê? Sobre os mandamentos. Ele fala sobre os mandamentos, aí o jovem rico, não, sou adventista de berço, pastor, Jesus. Eu já guardo isso aí do berço, minha mãe já cantava, os mandamentos para mim. Sim. E aí, ou seja, aí Cristo demonstra onde estava o coração dele. E aí a gente fica imaginando, então é difícil para o rico e tal. Tem muita gente que às vezes tem muito pouca coisa e por essas poucas coisas tem trocado Cristo. Sim. E tem colocado a sua salvação, as suas coisas, deixado Cristo de lado. E era isso que Cristo queria mostrar. O problema não estava na riqueza, mas estava em o valor que eu dou na riqueza acima de Cristo, acima do próximo. E a lição vem tratando sobre isso, sobre os pobres e tal. Desde o início ela vem tratando sobre esse assunto. E a gente está explorando aqui nesse momento exatamente que a riqueza não há nenhum problema nisso. A gente deve ter as nossas conquistas, como já foi dito aqui, de maneira lícita e Sim. tudo, mas tudo vem da parte de Deus. A saúde para a gente trabalhar vem de Deus, o sol, o ar, todas essas coisas vêm de Deus. E aí a gente tem a oportunidade de compartilhar do amor de Deus através das nossas posses, que foi Deus que providenciou essas posses. Exatamente. É verdade, né? E a gente vê que o jovem rico, que ele é intitulado assim, né? Detalhe que a gente nem sabe o nome dele, né? O jovem rico. Não é o único rico mencionado na Bíblia, né? A gente tem também a história de Zaqueu. Mas a gente tem uma diferença abissal entre as duas histórias, né, pastor? Claro. As histórias são diferentes. E eu vou começar a explicação do final para o começo, mais diferente ainda, né? Mas vamos lá. A primeira coisa é que a Bíblia fala que é muito difícil um rico ir para o céu, né? Mas essa mesma Bíblia, essa mesma palavra de Deus também disse aqui em Marcos capítulo 10, verso 24, 26, o que para o homem é difícil, para mim não é impossível. Né? Então, assim, pegando a tua fala lá no começo, Jéssica, a gente tem que quebrar um pouco essa barreira de que quem é rico está predestinado a não ser salvo. Já está condenado, né? É uma condenação. Você já está pré-condenado. E que o rico tem alguma coisa de errado com quem é rico? Não tem. Não tem.
Amigo, Deus deu a todos a capacidade de desenvolver o seu intelecto, as suas habilidades, os seus dons. O que eu faço com isso, o que cada um de nós fazemos com isso, é que vai dizer para onde nós vamos, certo? Então, assim, se você é alguém bem sucedido no que você faz, amigo, você está honrando o nome do Senhor com isso. Você está usando os seus dons, os seus talentos, a habilidade concedida por Deus a você, para que você seja bem sucedido. Agora, voltando para a história de Zaqueu, Zaqueu já sabia lá, como começou o burburinho de que Jesus ia passar na cidade dele. Ele se preparou para este encontro, ele queria ter esse encontro, e Jesus já sabia que ia ter esse encontro. Quando há o encontro, então Jesus fala, Zaqueu, desce, eu vou para a sua casa e a gente vai conversar. Lá na conversa, o próprio Zaqueu fala assim, eu quero dar uma parte do que eu tenho, uma boa parte do que eu tenho, eu quero dar para os pobres, eu quero restituir quem eu roubei, eu quero devolver. Isso a gente não vê no jovem rico, né? Pode falar. Com Zaqueu, ele não pediu. Não. Partiu do Foi o próprio Zaqueu. E pro jovem rico ele teve que falar, olha, pega tudo que tu tem, vende e dá aos pobres, distribui, né? Dá aos pobres. E aí ele sai triste, porque ele pensa, eu não quero dar. Zaqueu já fala, não, ó, eu vou pegar aqui, essa parte aqui eu já vou dar para esse, se eu peguei 2 ovelhas do Dalma, eu tinha que pegar só uma, porque ele cobrava mais o imposto, eu vou devolver. E vou devolver corrigido. Se a ovelha dele deu uma filhotinha aqui, eu vou devolver ela com um filhote, um exemplo eu estou dando, né? Então, assim, você vê um coração aberto, né, em Zaqueu, e no jovem rico você não vê isso. A diferença da história é isso. Um está preparado e quer esse encontro, ele anseia pelo perdão, e ele quer mudar de vida, e no outro você encontra uma resistência, né, pelo apego material. Um vem correndo, se joga aos pés, o outro vai escondidinho. Escondidinho. É e um assim. pronto para dar e o outro pronto para reter. Exatamente. Porque é o que a gente justamente está falando, né? 2 pessoas que estão, entre aspas, em pé de igualdade na situação, né? São 2 ricos. E detalhe, o jovem rico, a gente nem sabe como que ele adquiriu a riqueza dele. Pode ter sido, né? Pode ter sido tudo lícito, de maneira correta. Ele dava férias, 13º, plano de saúde, hora extra, né? Deixava o pessoal passar o Natal com a família, dava um Chester para cada funcionário, né? No final do ano fazer a ceia. Mas a gente sabe que Zaqueu, por exemplo, adquiriu as riquezas de forma ilícita, foi roubando. E a gente vê, então, 2 pessoas que estavam em igualdade na situação da riqueza, mas a gente vê a diferença, né, do coração. Então, mais uma vez, vendo que o problema não está no dinheiro, até porque o dinheiro ele move montanhas, né, quando precisa. Quantos desastres tiveram que a igreja, a ADRA, conseguiu chegar lá, ser uma das primeiras a chegar no local e prestar assistência para a família. Com roupa, com alimento, com água potável, um lugar para dormir, uma coisa. Lavar roupa, né? Os caminhões têm umas máquinas de roupa que lavam. Isso aí não brotou do chão. Alguém doou dinheiro para isso acontecer. As igrejas que são plantadas nos diferentes lugares estão lá porque alguém doou dinheiro para isso acontecer, né? A gente tem na Igreja Adventista a Maranata, que é um projeto justamente que fura poço onde não tem água. Né? Constrói hospital, constrói escola, constrói igreja. Tudo isso acontece e é possível através de doações. Então, o dinheiro ele é necessário, né, no mundo que a gente vive. Mas o que a gente está fazendo com esse dinheiro, né? E aí, a gente falando, né, de pessoas com muitas posses na Bíblia, a gente não pode deixar de falar numa das histórias mais conhecidas, né? Que é justamente a história de Jó, né, Lívia? Considere Jó. Eu anotei aqui do lado na minha lição perguntando, Deus pode usar o seu bolso para abençoar outros? O quanto que você está disposto a usar o seu bolso para abençoar outras pessoas? A Bíblia fala que Jó era íntegro, reto, era um servo, ele se desviava do mal e também ele era rico. Sim. José foi rico no final, Abraão era rico, Jacó era rico, Esaú era rico. O problema não é ser rico. O problema é justamente aonde está o seu tesouro. Foi interessante porque eu sabia disso, mas eu não me lembrava. E eu fui de novo em Jó, no capítulo 29. E ali está retratado o tanto que Jó buscava ajudar aos pobres. Ele se sentia muito inclinado a ajudar as pessoas que necessitavam. Então, os servos dele, as pessoas que trabalhavam para ele, ele estava sempre atento às necessidades da mãe, dos pobres, da criança, da mulher que
que havia ficado viúva, que estava ali, né, morando na comunidade ali junto com ele. E Jó não ficava simplesmente sentado esperando, não, ele era ativo em buscar isso. E é interessante que no mundo de hoje, né, na nossa cultura, nós somos muito levados a pensar em nós. Pense em você, cuide de você, olhe para você. Mas um dos segredos da boa saúde mental é justamente se esvaziar de si. Porque quando você se preocupa com o problema do outro, veja bem, eu não estou falando para vocês se meter na vida do outro e querer dizer para o outro o que ele deve fazer. Mas quando eu sei, por exemplo, que a Jéssica tem uma dificuldade e eu me coloco à disposição para te ajudar no seu problema, isso me afasta dos meus próprios problemas. E aí vem aquela frase que a gente tanto conhece, né? Dar é melhor do que receber. Quando você dá, quando você oferece ajuda à pessoa, isso traz para a nossa mente muito mais conforto do que você ficar 1 hora ali falando apenas dos seus próprios problemas. Quando você se ocupa muito só das suas necessidades e não pensa na necessidade do próximo, você se torna cada vez mais infeliz, porque você não consegue olhar nada além da sua miséria. E todos nós somos o quê? Pecadores. Todos nós temos necessidades. Então não é questão de você ter dinheiro ou não ter dinheiro, ter família, não ter família. Todo mundo tem problema nessa vida. A diferença é que quando você se ocupa em ajudar aos outros, como Jó se ocupava, você acaba encontrando o quê? Uma vida com mais satisfação. É verdade. E a questão não é só a nossa saúde mental, né? É uma questão, inclusive, de salvação, né, Dalmo? Exatamente. É o que o autor também vem ainda tratar nesse dia, que concluindo a lição, de que vai haver um grande juízo. E vai ser colocado à mesa o que eu pratiquei para com o próximo, né? A lição, além de falar dos bens aqui, a preocupação dela sempre foi aonde está o seu coração, né? Não tem nenhum erro em ser rico, a gente já percebe isso. Agora, e não é errado também você almejar postos melhores, alguma coisa assim, né? Errado é confiar nisso a despeito de Deus. Aí a gente pode cometer um erro. O jovem rico, após o encontro e a resposta de Deus, ele faz mais uma pergunta. E aí fica para mim e para você, né? Isso eu já faço. O que mais? A gente tem que prestar atenção na resposta de Deus. O que é que está me tirando de estar na presença de Deus? Porque que adianta ganhar o mundo e perder a minha alma, né? E a lição vem tratar sobre isso. Muitas pessoas, quando devolvem os seus dízimos ou oferta, acham que o fazem para a igreja. A gente faz por amor e pela causa de Deus, né? E é porque Deus já fez para mim. Sim. Então a gente compartilha. Não é o que eu tenho, é o que Deus me deu. Tudo é meu, nosso. Não, foi o que Deus me deu e agora eu tenho a oportunidade de compartilhar parte espiritual, né? A parte material, os bens. Sim. Isso é a oportunidade de cada um de nós, né? Sim. É verdade. Então, tá aí nossa missão da semana, né? Meditar sobre isso. O que é que está acontecendo? O que é que está me deixando fora da presença de Deus? O que mais falta eu fazer, né? Porque é muito fácil a gente pensar, mas eu já faço isso, né? Eu não bebo, eu vou para a igreja no sábado, né? Eu não adultero, eu não isso, eu não aquilo, não sei o quê. Mas a gente sempre tem espaço para melhorar, né? Sempre tem o que melhorar. E, infelizmente, cada um tem uma tentação diferente, uma inclinação diferente. Para um pode ser o dinheiro, para o outro pode ser futebol, para o outro pode ser roupa, para o outro pode ser livro, jogos, qualquer coisa. Onde está o seu coração? Porque é muito fácil também apontar o dedo, né? Fala assim, porque o fulano lá, ele é rico, ele só pensa em dinheiro, só quer saber de dinheiro. E você está enterrando todos os seus talentos, né? Está gastando todo o seu tempo com alguma outra coisa, que pode ser uma coisa muito simples. Bolinha de gude.
Às vezes, uma bolinha de gude. Quantas vezes eu era criança, gente, eu adorava, eu tive uma infância pobre. Então eu fazia meus brinquedos de aquelas caixas de pinha, eu desmontava a caixa de pinha, eu fazia cavalinho com caixa de pinha, né, com os preguinhos, com as coisas, jogava bolinha de gude. E eu, quando era criança, por exemplo, você acha que eu preferia ficar jogando bolinha de gude ou eu preferia fazer o culto com meu pai e com a minha mãe? Abacate era a vaquinha. Exatamente. Então, coisas pequenas, que às vezes são inocentes, muito bestas. É uma reflexão muito importante para a gente fazer. E está aí o nosso desafio da semana. Onde está o seu coração? Então, vamos orar para a gente encerrar? Querido Deus e Pai, muito obrigada por essa lição tão abençoada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre nos traz a lição de que nós devemos olhar para nós mesmos, para os nossos defeitos e para os nossos impedimentos. Obrigada porque o Senhor nos ama, obrigada porque o Senhor nos perdoa e obrigada porque nós ainda estamos aqui na terra e o Senhor ainda está nos dando tempo para que nós possamos ver, nos arrependermos e para que possamos mudar de vida. Amém. Abençoe a pessoa que está nos assistindo nesse momento, Senhor, e abençoe a cada professor que está aqui. Abençoe cada pessoa envolvida na classe dos professores. Que tudo sempre seja feito para a honra e glória do Teu nome. Que essa lição seja usada para levar o Teu nome para todos os cantos da terra, para que o Senhor venha logo nos buscar. Por favor, nos abençoe, nos guarde e nos ajude a colocarmos tudo em prática no dia a dia em nossas vidas. Isso é que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ficamos por aqui, encerrando a nossa lição de número 7, mas não se esqueça, a lição, a classe dos professores, ela não substitui o seu estudo diário da lição. Todo dia de manhã Deus está te esperando. Pega a sua lição, pega a sua Bíblia e vai se encontrar com Ele, porque você não vai se arrepender. E a gente fica aqui esperando você para a semana que vem para mais uma classe dos professores.